O pecado teve início com Satanás mesmo antes dessa terra ter sido feita. Eu gosto de Isaías, capítulo 14, e Ezequiel, capítulo 28, que nos dão uma ideia de como o pecado começou. Ellen White descreve isso no Grande Conflito. É impossível explicar a origem do pecado, de maneira a dar uma razão para sua existência. Todavia, bastante se pode compreender em relação à origem, bem como à disposição final do pecado, para que se faça amplamente manifesta o que? A justiça e benevolência de Deus em todo o seu trato com o mal. Então, nós não podemos compreender completamente a origem do pecado, mas nós entenderemos o caráter de Deus. O pecado é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso e inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa, ou mostrar-se causa para sua existência, deixaria de ser pecado. É uma afirmação incrível sobre a origem do pecado. Claro, como nós sabemos, nós não sabemos o período de tempo depois que a Terra foi criada e Adão e Eva foram tentados. Eles caíram e assim, 6.000 anos depois, e ainda nós estamos aqui, sob essa condição pecaminosa. Peguem suas Bíblias e vamos ler um texto que todos conhecemos bem. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E aqui temos Deus falando com a serpente, onde ele diz: Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E é claro, esse é o primeiro sermão sobre o Evangelho das Escrituras. Eu gosto como Ellen White escreve aqui em The Signs of Times: o céu teve compaixão do homem e o plano da salvação foi elaborado. Uma maldição foi pronunciada sobre a raça. Em conexão com a maldição foi dada a promessa de perdão, através de um Salvador vindouro. Essa promessa foi a estrela de esperança que iluminou a escuridão, que, como o manto da morte, sobre o futuro do homem e sobre o mundo que foi dado a ele como seu domínio. O Evangelho foi primeiro pregado para Adão e Eva no Éden. E é claro, Deus não o esboçou inteiramente em todos os detalhes, mas ele estava lá em sua forma inicial. Outra declaração de Ellen White: embora tenha sofrido pelo poder do seu inimigo poderoso, ainda assim, através dos méritos de Cristo, eles esperavam ansiosamente pela vitória. O mistério do Evangelho foi falado no Éden quando Deus disse à serpente, e aqui Ellen White cita Gênesis 3,15. E no Jardim do Éden, Deus também instituiu ou começou o sistema sacrificial como um meio de apontar para quando Jesus viria, o Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Lembrando que não foi em detalhes, como Deus daria mais tarde, mas ele apresentou o plano do Evangelho. Observem se referindo a seus primeiros filhos, o que aconteceu. Isso é o que Ellen White diz sobre isso. Entre a justiça e o pecado, amor e ódio, verdade e falsidade, há um conflito irrefreável. Eu acredito que nenhum de nós gosta de conflitos, mas parte dessa grande controvérsia é porque há sempre esse conflito entre o erro e a verdade. Quando alguém apresenta o amor de Cristo e a beleza da santidade, ele afasta os assuntos do reino de Satanás, e o príncipe das trevas se levanta para resisti-lo. Todos vocês, como pastores, sabem, se vocês ou um membro da igreja começam um estudo bíblico, às vezes todo o inferno desperta, seja na casa de quem está estudando, mas Satanás sempre está tentando resistir a isso. O caráter da perseguição muda com o tempo, mas o princípio, o espírito que aparece, é o mesmo que tem matado os homens de Deus desde os dias de Abel.
Abram suas Bíblias em Hebreus, o capítulo sobre a fé. Vamos ver somente alguns versos aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Vamos ler alguns textos aqui. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, ele ainda fala. E o verso 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, porque antes de sua trasladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Vamos para o versículo 7. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor. Preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Assim, em cada geração nós vemos esse conflito. Deus levanta pregadores da justiça para pregar para o povo, então acontece o conflito. E se referindo a Caim e Abel, observem essa declaração de Ellen White. Caim e Abel representam duas classes de homens que existirão de geração em geração e continuarão a existir até o fim dos tempos. Um fazendo uso da promessa do sacrifício pelo pecado, outro dependendo de seus próprios méritos. Este é um sacrifício de um pecador sem uma meditação divina, o qual acha que sozinho pode entrar no favor de Deus. É somente através dos méritos de Cristo que as nossas transgressões da lei podem ser perdoadas. Aqueles que acham que podem ser éticos sem a ajuda divina, que não sentem nenhuma necessidade do sangue de Cristo, se eles não aceitam o sangue purificador alegremente e agradecidamente, eles estão sob condenação. Não há nenhuma outra provisão que possa ser feita para libertá-los da terrível escravidão do pecado. Deve haver arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, novamente, Caim e Abel representam essas duas classes e esse conflito. A classe de adoradores, e aqui Ellen White falando novamente, que seguem o exemplo de Caim, inclui, sem dúvida, a maior parte do mundo. Porque quase toda a religião falsa é baseada no mesmo princípio. E Ellen White vai repetir isso, e nós veremos isso hoje à noite. De que o homem pode depender dos seus próprios esforços para a salvação. É argumentado por alguns que a raça humana não necessita de redenção, mas de desenvolvimento, que pode refinar, elevar e regenerar. E se já houve uma geração que tem este conceito, é esta geração, onde o humanismo e a autoajuda, por assim dizer, está desenfreado, mesmo neste país que alega ser uma nação cristã. Assim como Caim julgava conseguir o favor divino com uma oferta que faltava o sangue de um sacrifício, assim esperam estes exaltar a humanidade à norma divina, independentemente da expiação. A história de Caim mostra qual deverá ser o resultado. Mostra o que o homem se tornará separado de Cristo. A humanidade não tem poder para regenerar-se. Sabem, nós sabemos que quantas vezes nós, às vezes, nos encontramos pensando que existe algo em nós que nos capacita para fazer o bem. Ela não tende a ir para cima, para o que é divino, mas para baixo, para o que é satânico. Cristo é a nossa única esperança. Bem, vamos avançar. Novamente, Hebreus menciona Abel, Enoque, Noé. Então, Enoque foi outro pregador da justificação em sua geração. Enoque também foi um pregador da justificação e procurou afastar os homens dos seus caminhos maus. Ele andou com Deus por 300 anos, dando ao mundo um exemplo de uma vida pura e sem mancha. Ele não somente pregou, mas viveu o que ele pregou. E isso também, como um exemplo, teve um efeito, o que estava em contraste marcante com as vidas dos homens
daquela geração perversa e obstinada, que abertamente rejeitava a santa lei de Deus e se gabavam da sua liberdade e de suas restrições. Eu acho que nós estamos vivendo em um tempo que é bem similar a esse. E Noé. 2 Pedro 2,5 diz: E não poupou ao mundo antigo, mas salvou Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé foi um pregador da justificação. 120 anos de provação foram conferidos aos habitantes do mundo. E Noé viveu naquela geração. Em meio ao completo desrespeito a Deus, ele foi um fiel pregador da justiça. Não somente pregou, mas exemplificou ao mundo o que a vida de um homem poderia ser. Descansando confiante na palavra certa de Deus e obedecendo a todos os seus mandamentos. Quase que todo mundo estava contra Noé. Contudo, havia muitos, observem, muitos que não tinham tido luz no que se refere à redenção que havia sido prometida aos nossos primeiros pais. O significado das ofertas sacrificais tinha sido pervertido, e eles não mais indicavam ao povo o sistema da expiação. Então, observem novamente o ciclo que nós podemos ver aqui, que Deus instituiu no Jardim do Éden, o simples sistema sacrificial. E no tempo tão pervertido de Noé, que o Evangelho não podia ser visto nesse sistema que Deus havia instituído, com a exceção de Noé e talvez alguns outros. E a época é claro, passamos por Abraão, seus descendentes, passamos pelo tempo no Egito e a libertação. E a primeira coisa que Deus faz, uma das primeiras coisas que Deus faz quando Ele os liberta, é levá-los para o Monte Sinai. Observem essa declaração de patriarcas e profetas, é uma declaração impressionante. No que diz respeito a como Deus tentou explicar o plano da salvação. Se o homem houvesse guardado a lei de Deus conforme fora dada a Adão depois de sua queda, preservada por Noé e observada por Abraão, não teria havido necessidade de se ordenar a circuncisão. E, se os descendentes de Abraão houvessem guardado o concerto do qual a circuncisão era um sinal, nunca teriam sido induzidos à idolatria. Tampouco lhes teria sido necessário sofrer vida de cativeiro no Egito. Teriam conservado na mente a lei de Deus e não teria havido necessidade de que ela fosse proclamada no Sinai, nem gravada em tábuas de pedra. Em outras palavras, o plano A de Deus nem sempre é seguido, então Deus intervém para assim preservar a geração posterior. Então ele instituiu um sistema mais significativo de sacrifício, tudo para mostrar ao homem a impossibilidade de que eles pudessem salvar a si mesmos e apontando para a única esperança, para o Cordeiro vindouro. E, se o povo houvesse praticado os princípios dos 10 mandamentos, não teria havido necessidade das instruções adicionais dadas a Moisés. O sistema sacrificial entregue a Adão foi também pervertido por seus descendentes. Superstição, idolatria, crueldade e licenciosidade corrompiam o culto simples e significativo que Deus instruíra. Mediante o prolongado trato com os idólatras, o povo de Israel misturara com o seu culto muitos costumes gentílicos. Portanto, o Senhor lhes deu no Sinai instruções definidas com relação aos sacrifícios. Porque aquele simples serviço de sacrifício foi pervertido, Deus deu mais instruções detalhadas para separá-los das práticas pagãs daqueles ao seu redor. Mas quanto tempo isso durou mesmo com Israel? Observe novamente em Patriarcas e Profetas. Mediante concepções pervertidas acerca dos atributos divinos, nações gentílicas foram levadas a crer serem necessários os sacrifícios humanos a fim de conseguirem o favor de suas divindades.
e as mais horríveis crueldades têm sido perpetradas sob várias formas de idolatria. Entre estas estava o costume de fazer seus filhos passarem pelo fogo. Perante os seus ídolos e patriarcas e profetas, dá mais detalhes de como era esse processo terrível. E contudo, observem, em tempos de grande apostasia, prevaleceram estas abominações até certo ponto entre os israelitas, que Deus havia instituído mais detalhadamente na época do Êxodo. Até isso foi pervertido e pelas nações pagãs ao redor deles, Israel começou a ser levada a essas práticas novamente. O que eu estou tentando dizer é que Satanás trouxe confusão o tempo todo e tentou transformar o plano da salvação de Deus, apresentado desde o início, em uma maldição em todas as gerações. Vamos ao tempo de Elias, e aqui nós temos uma nação quase totalmente seguindo a adoração a Baal. É claro que Deus diz que havia 7.000 que não tinham dobrado os seus joelhos a Baal. E contudo, eles tiveram que ir ao Monte Sinai para que Deus mostrasse ao povo claramente, através dessa experiência, que somente Ele era Deus. A opinião de que não é de consequência alguma o que os homens creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Ele sabe que a verdade recebida por amor à mesma santifica a alma de quem a recebe. Portanto, está constantemente a procurar substituí-la por falsas teorias e fábulas, ou por outro evangelho. Desde o princípio, os servos de Deus têm contendido com os falsos ensinadores, não meramente como homens corruptos, mas como inculcadores de falsidades que seriam fatais à alma. Elias, Jeremias, Paulo, firme e destemidamente se opunham aos que estavam desviando os homens da palavra de Deus. Nós deveríamos dizer para essas fábulas, para outro evangelho. Bem, e sobre o tempo de Cristo, quando ele veio? Como que as coisas estavam naquele tempo? Esta declaração de o desejado de todas as nações, eu acho que resume tudo. Por meio do paganismo, Satanás desviara por séculos os homens de Deus, mas conseguira seu grande triunfo ao perverter a fé de Israel. Contemplando e adorando suas próprias concepções, os gentios haviam perdido o conhecimento de Deus, tornando-se mais e mais corruptos. E observem essa declaração: o mesmo se deu com Israel. O princípio de que o homem se pode salvar por suas próprias obras e que está na base de toda a religião pagã, e isso ainda é verdade hoje. Você pode ir para todo lugar do mundo, e essa é a base de toda a religião pagã. Tornara-se também o princípio da religião judaica. Implantaram Satanás, e percebam que coisa terrível. Onde quer que seja mantido, os homens não têm barreira contra o pecado. Em outras palavras, a religião judaica estava ensinando todas essas tradições numa tentativa de salvar as pessoas do pecado. E eles criaram uma situação que então não havia nenhuma barreira para o pecado. A mensagem da salvação é comunicada aos homens por intermédio de instrumentos humanos, mas os judeus haviam procurado monopolizar a verdade, que é a vida eterna, outro sintoma de sua condição. Ou seja, eles acumularam para eles mesmos, ao invés de dar para outros ao redor deles. Entesouraram o vivo maná que se corrompera. A religião que tinham buscado guardar só para si tornara-se um tropeço. Roubavam a Deus de sua glória e prejudicavam o mundo por uma falsificação do Evangelho. O que vocês diriam? Vocês viajam pela terra, pelo mar, e quando vocês encontram alguém e o convertem para a religião de vocês, mas ele está mais preparado para o inferno do que antes. Haviam recusado entregar-se a Deus para a salvação do mundo e tornaram-se instrumento de Satanás para a sua destruição. Bem, imaginem a situação difícil, se você fosse chamar assim, em que Cristo estava
vindo ao seu próprio povo e o que ele enfrentou. O povo a quem Deus chamara para ser a coluna e fundamento da verdade transformara-se em representante de Satanás. Faziam a obra que este queria que fizessem, seguindo uma conduta em que apresentavam um mau caráter de Deus, fazendo com que o mundo o considerasse um tirano. Os próprios sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido de vista a significação do serviço que realizavam. Assim, novamente, o serviço do santuário que Deus havia instituído no Sinai estava tão pervertido que no tempo de Cristo, que mal representava o que Deus pretendia que representasse. Então, Jesus limpou o templo no início e no final do seu ministério. Deixaram de olhar para além do símbolo, aquilo que ele significava. Apresentando as ofertas sacrificais, eram como atores num palco. Os atores estão vivendo uma realidade ou eles estão somente... Hipocrisia, no seu sentido verdadeiro, é uma encenação. As ordenanças que o próprio Deus indicara tinham se tornado um meio de cegar a mente, endurecer o coração, ao invés de levar pessoas a Deus. Deus não poderia fazer nada mais pelo homem por meio desses veículos. Todo o sistema devia ser banido. E eu não acho que ela esteja dizendo que o sacrifício, o significado dele, havia sido banido, mas a maneira pela qual ele estava sendo usado naquela época. Bem, observem esses temas sobre o que realmente Cristo ensinou. E o contexto disso é Lucas 5:33, onde os fariseus foram a Jesus e perguntaram por que seus discípulos não jejuavam. E os discípulos de João Batista e os fariseus jejuavam. E Jesus, em resposta, disse a questão da história de colocar o vinho velho, ou melhor, vinho novo em odres velhos, e como isso não funcionaria. Então esse tema Ellen White aborda nesse contexto. Ela diz, os princípios apresentados por Cristo, a maneira de observar as festas, de orar a Deus, não poderiam ser adequadamente unidas às formas e cerimônias dos fariseus. Então, quando Cristo veio para representar a verdade de que ele, desses sacrifícios, do sistema como um todo, de nenhuma maneira se alinhou com as cerimônias dos fariseus. Nesta ilustração familiar, vinho novo em odres velhos, Jesus apresentou a impossibilidade de fazer com que aqueles que estão satisfeitos com a religião legal sejam depositários da verdade viva do céu. Aqueles que não recebem a luz e a graça de Cristo, que rejeitam a luz que ele veio trazer a eles, são comparados a odres velhos, roupas sem utilidades e desgastadas. Rejeitando a verdade, eles estavam sempre tentando plantar a semente da dúvida e questionamento nas mentes dos discípulos, para que a verdade revelada a eles não tivesse nenhuma impressão no seu coração e espírito. Então Jesus estava sempre lidando com isso, questionamentos, dúvidas, o que era uma provação mesmo para seus discípulos. Eles exaltavam cerimônias e exageros humanos e os mandamentos de homens como mais essenciais do que os ensinos de Cristo. As diferenças entre as doutrinas novas e puras do céu e os ensinamentos sem vida dos fariseus mostrou que a verdade vital de Deus não poderia encontrar nenhum lugar para crescer nos velhos ritos religiosos que estavam prontos a desaparecer. Novamente, Jesus trouxe algo novo que eles não estavam prontos para receber. Para os fariseus, os ensinos de Jesus era novo em quase todos os aspectos. Não eram reconhecidos ou aceitos como verdade. Eles professavam ter respeito pela religião de Abel, Enoque, Noé, Abraão e Moisés. Mas embora Cristo ensinasse as verdades originais que tinham sido praticadas por seus pais, seu ensinamento era novo para os fariseus. Não era novo, mas era novo para eles, porque eles se distanciaram tanto do plano da salvação através do sistema sacrificial, porque eles perverteram e mal interpretaram e queimaram as exigências de Deus
até que a verdade perdeu seu significado e sua beleza originais. Então, e os discípulos? Eles se eximiram disso? A sua compreensão, o seu entendimento foi difícil para eles. Nós sabemos, mesmo até a crucifixão, eles não entenderam o propósito da vinda de Jesus. O contexto que Ellen White nos dá é sobre quando o jovem rico veio e perguntou o que ele deveria fazer para ser salvo, e é claro, Jesus respondeu, e o jovem rico foi embora e os discípulos perguntaram, quem pode ser salvo, se nem esse rico pode? E Pedro diz, nós deixamos tudo, e o que nós vamos receber? Ellen White diz em Parábolas de Jesus, embora houvessem sido atraídos pelo amor de Jesus, os discípulos não estavam completamente livres do farisaísmo. Ainda trabalhavam com o pensamento de receber recompensa, proporcional à sua obra. Nutriam o espírito de exaltação e complacência próprias, e faziam distinção entre si. Observem qual foi o resultado. Se algum deles falhava em qualquer pormenor, os outros nutriam sentimentos de superioridade. Para que os discípulos não perdessem de vista os princípios do Evangelho, Cristo lhes narrou uma parábola ilustrativa. Os discípulos não escaparam completamente a esse farisaísmo. É algo que eles tinham que lidar ainda. E a propósito, no caso de vocês estarem se perguntando, todos nós somos por natureza fariseus. Você não precisa se esforçar para ser um fariseu. É o coração natural. E é assim que é. A propósito, Ellen White diz isso. E Paulo? Paulo veio e ele pregou a mensagem da justiça. Ao proclamar Paulo com zelo santo o evangelho na sinagoga de Tessalônica, um jato de luz se derramou sobre o verdadeiro significado dos ritos e cerimônias que se relacionavam com o serviço do tabernáculo. Eu achei isso interessante. Então, o tipo encontrou o antítipo em Cristo. E, contudo, Paulo voltou ao Velho Testamento, às Escrituras, e mostrou que Cristo era o significado verdadeiro daquele sistema sacrificial. Então, houve uma descoberta da verdade do Velho Testamento, da apresentação do Evangelho no sistema sacrificial, como também a proclamação de Cristo como cumprimento de todas aquelas coisas. Conduziu ele a mente de seus ouvintes para além do cerimonial terrestre e do ministério de Cristo no santuário celestial, até o tempo em que, tendo completado seu trabalho de intercessão, ele deverá voltar com poder e grande glória para estabelecer seu reino na terra. Então, a obra de Paulo era proclamar o Evangelho no passado, no presente e no futuro, e limpá-lo de todo o lixo que Satanás tinha empilhado sobre ele. Bem, como vocês sabem, os apóstolos morreram naquele primeiro século, que não foi muito tempo antes de outro sistema se levantar. E em 2 Tessalonicenses, Paulo escreveu sobre isso. Naquele tempo de apostasia, o homem do pecado se levantou e fez a sua obra de exaltação e blasfêmia, antes que os irmãos pudessem esperar pela vinda de Cristo. Aquele grande evento deveria ser precedido por uma apostasia. Deveria ser revelada a forma do anticristo, e o fermento da apostasia deveria operar com um poder crescente até o fim dos tempos. Então, mesmo com Pentecostes e o mundo tendo sido virado de cabeça para baixo, então, em uma geração, quando o Evangelho fosse para o mundo antes da volta de Jesus, haveria um período de 1260 anos, e até mesmo até o fim dos tempos, quando outro sistema se levantasse, e um falso sistema, falso evangelho, falsa representação do plano da salvação de Deus apareceria.
Vamos ver o que Ellen White diz no Grande Conflito. Um estudo da Escritura Sagrada feito com oração mostraria aos protestantes o verdadeiro caráter do papado e os faria aborrecê-lo e evitá-lo. Mas muitos são tão sábios em seu próprio conceito que não sentem necessidade de humildemente buscar a Deus para que possam ser levados à verdade. Posto que, se orgulhando de sua ilustração, são ignorantes tanto sobre as Escrituras como a respeito do poder de Deus. E este é o contexto do próximo parágrafo, onde ela diz: precisam de algum meio de acalmar a consciência e buscam o que menos espiritual e humilhante é. O que desejam é um modo de esquecer a Deus, que passe por um modo de lembrar-se dele. Agora, observem, o papado está bem adaptado a satisfazer as necessidades de todos estes. Está preparado para as duas classes da humanidade, abrangendo o mundo quase todo. Os que desejam salvar-se pelos seus próprios méritos e os que desejam ser salvos em seus pecados. Eis aqui o segredo de seu poder. Eu acho que esses são os dois extremos. Realmente. E o papado, como é dito, está bem adaptado a satisfazer a todos. E quando Ellen White diz duas classes, ela não está falando dos justos e dos ímpios. São duas classes no mundo em si. Então, o que Deus faria? Bem, reforma. E se fala muito sobre isso hoje, por causa do aniversário de 500 anos da reforma. E provavelmente eu não seja o melhor para fazer uma apresentação sobre a reforma. Há muitos de vocês aqui que fizeram vários estudos, e eu sei que há uma série de vídeos que saíram aqui de Michigan, muito bons sobre os 500 anos da reforma. Mas então Deus levantou a Lutero. Ele era um católico romano. Ele nunca pretendeu começar um movimento separatista. Ele queria reformar a igreja. E ele começou pregando as 95 teses na porta da catedral em 31 de outubro. Em 1517, havia uma verdade presente nos dias de Lutero, verdade de especial importância naquele tempo. Há uma verdade presente para a igreja hoje. Esta, porém, não é hoje desejada pela maioria mais do que foi pelos romanistas que se opunham a Lutero. Obviamente, quando Lutero procurou reformar, as falsas doutrinas que eram ensinadas não foi aceito. Observem essa declaração de Norman Pease. Está resumida. Infelizmente, Lutero seguiu Agostinho ao invés de Paulo no ensinamento da predestinação, livre-arbítrio e doutrinas semelhantes. Na metade do século XVI, nós encontramos, portanto, duas escolas de pensamento protestante dominantes na Europa, luteranismo e calvinismo. Ambos serviram para emancipar milhares da escravidão do catolicismo medieval. E ambos estavam defendendo corajosamente certas doutrinas das Escrituras. Mas observe, ambos os sistemas possuíam erros gritantes. Então, nós não seguimos Lutero nas questões que ele não entendeu corretamente, porque ele estava saindo da escuridão de Roma. Mas diz aqui, mesmo no século XVI, havia um cisma nesse movimento protestante. Ellen White diz, a reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até ao fim da história deste mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus permitira brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras, e novas verdades se têm desvendado constantemente. Então, Lutero e a Reforma começaram um processo. Eles não fizeram tudo de uma vez e cobriram a falsidade, que apareceram ao longo daquela idade das trevas. Quando Lutero e outros reformadores daquela época morreram e a próxima geração apareceu, frequentemente houve um retroceder a práticas antigas e o esquecimento do que eles aprenderam no passado. Assim, nós encontramos John Robinson,
que viveu de 1579 a 1643. Ele falou isso. Ellen White o cita no Grande Conflito. Eu não posso lamentar o suficiente, diz Robinson, a condição das igrejas reformadas, que estão chegando a um período na religião e não irão além dos instrumentos da sua reforma. Em outras palavras, aqueles que seguiam Lutero queriam parar, não seguir em frente. Essa parecia ser a tendência. Os luteranos não podem ser levados além do que Lutero viu. E os calvinistas, vejam, se seguram firmes aonde foram deixados pelos grandes homens de Deus, os quais, contudo, não viram todas as coisas. A grande doutrina da justificação pela fé, tão claramente ensinada por Lutero, fora quase de todo perdida de vista, e o princípio romanista de confiar nas boas obras para a salvação tomara-lhe o lugar. Isso aconteceu aproximadamente 200 anos depois de Lutero. Ela está escrevendo sobre o início de 1700. Whitefield e os Wesley, que eram membros da igreja estabelecida, buscavam sinceramente o favor de Deus, e isto, haviam sido ensinados, deveria conseguir-se mediante vida virtuosa e pela observância das ordenanças da religião. Então, os Wesley, sacrificando-se e vivendo para compartilhar a verdade que eles tinham, para compartilhar com o mundo, mesmo eles tinham retrocedido ao conceito romano do mérito humano. Isso é o que John Wesley diz sobre sua conversão, que na realidade ele datou em 21 de maio de 1738, depois de ler um livro de Lutero, descrevendo o assunto da justificação pela fé. Ellen White diz no Grande Conflito: durante longos e sombrios anos de esforços exaustivos, anos de rigorosa renúncia, exprobações e humilhações, Wesley havia se conservado firme em seu único propósito de procurar a Deus. Encontrara-o, por fim, e achou que a graça que labutara por alcançar pelas orações e jejuns, obras de caridade e abnegação, era um dom, sem dinheiro e sem preço. Uma vez estabelecido na fé cristã, ardia-lhe a alma do desejo de espalhar por toda parte o conhecimento do glorioso Evangelho da livre graça de Deus. Continuou em sua vida austera e abnegada, agora não como base, mas como resultado da fé, não como raiz, mas como fruto da santidade. A graça de Deus em Cristo é o fundamento da esperança do cristão, e essa graça se manifestará em obediência, e Wesley ainda acreditava nisso. A vida de Wesley foi dedicada à pregação das grandes verdades que recebera: justificação pela fé no sangue expiatório de Cristo e no poder renovador do Espírito Santo a operar no coração, produzindo frutos em uma vida de conformidade com o exemplo de Cristo. Gostaria de ter tempo de falar sobre toda a experiência do Wesley, mas quando ele começou a compreender melhor a mensagem da justificação pela fé, renovou e transformou totalmente a sua vida. Ele ainda viveu uma vida de sacrifício, doação e pregação, em todo lugar que ele ia. Mas agora não era para ganhar o favor de Deus, mas porque ele entendeu o dom gratuito de Deus para ele. Bem, Ellen White resume isso: o crescimento e o avanço contínuos da reforma. O inimigo da justiça nada deixou por fazer em seu esforço para deter a obra confiada aos edificadores do Senhor. Levantaram-se obreiros que, com aptidão, defenderam a fé uma vez entregue aos santos. Como os apóstolos, muitos deles tombaram em seus postos, mas a construção do templo avançou firmemente. Ela está falando sobre a reforma. Os valdenses, John Wycliffe, Hus e Jerônimo, Martinho Lutero, Zwinglio, Cranmer, Latimer e Knox. Os huguenotes, João e Carlos Wesley e uma multidão de outros contribuíram para o fundamento com o material que permanecerá por toda a eternidade. Então essa reforma continuaria. Em anos posteriores, os que tão nobremente têm procurado promover a disseminação da palavra de Deus
e por seu serviço em terras pagãs tem preparado o caminho para a proclamação da última grande mensagem. Também esses têm estado a ajudar na estrutura. Através de todos os séculos que se passaram desde os dias dos apóstolos, a construção do templo de Deus jamais cessou. De um certo modo, a geração em que estamos vivendo está realmente dando os retoques finais naquele templo, por assim dizer, daqueles que viveram antes de nós. Bem, e sobre o movimento adventista e como Deus liderou este movimento? É claro que Deus atuou. Antes de existir a Igreja Adventista, Deus atuou em protestantes de muitas denominações nas décadas de 1830 e 1840, mas outros ao redor do mundo que começaram a proclamar a breve vinda de Jesus, o julgamento final, a nossa mensagem descoberta em Daniel e Apocalipse. Isso é o que Ellen White diz sobre o movimento de 1844. O movimento do Advento de 1840 a 1844 foi uma gloriosa manifestação do poder de Deus. A mensagem do terceiro anjo foi levada a todo o posto missionário do mundo. Em alguns países havia o maior interesse religioso, que tem sido testemunhado em todo lugar desde a reforma do século XVI. Mas esses, observem, serão ultrapassados de longe pelo poderoso movimento sob a última advertência da mensagem do terceiro anjo. Eu e minha família estamos lendo o livro de Loughborough sobre o grande movimento adventista. E verdadeiramente Deus está neste movimento. Eu acredito muito mais agora. Mais do que nunca, Deus está neste movimento adventista. Mas ainda grandes tempos virão. Mas precisamos lembrar do nosso passado para que não repitamos, e não somente o nosso passado, o passado adventista, mas também a história desses 6.000 anos de grande controvérsia. Observem novamente. Ellen White diz, na profecia da mensagem do primeiro anjo, no capítulo 14 de Apocalipse, é predito um grande despertamento religioso sob a proclamação da breve vinda de Jesus. A mensagem é declarada ser parte do Evangelho eterno e anuncia a abertura do juízo. A mensagem da salvação tem sido pregada em todos os séculos, mas esta mensagem é uma parte do Evangelho que só poderia ser pregada nos últimos dias. Então Deus levantou esta igreja não somente para pregar mensagens que Deus deu no passado, mas a culminação dessa mensagem, na hora do juízo, a mensagem da purificação do santuário. As profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos levam ao início do juízo. Isso se observa especialmente no livro de Daniel. Entretanto, a parte de sua profecia que se refere aos últimos dias, Daniel teve ordem de fechar e selar até o tempo do fim. Não poderia, antes que alcançássemos o tempo do juízo, ser proclamada uma mensagem relativa ao mesmo juízo e baseada no cumprimento daquelas profecias. Semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. Paulo, como vimos, não a pregou, indicar aos irmãos a vinda do Senhor num futuro então muito distante. Os reformadores não a proclamaram. Martinho Lutero admitiu o juízo para mais ou menos 300 anos no futuro a partir de seu tempo. A questão é que isso não poderia ser proclamado até esse tempo, 1844 e depois, a este povo que Deus levantou. Essa mensagem foi dada. Mas não havia mais nada para aprender, nada mais para proclamar, nada mais para ensinar. Em 1844, eu digo depois de 1844, me desculpe. Sim, Deus enviou mais. Começando nos anos de 1888, 1889, Deus enviou grande luz para nós como um povo. E isso está resumido melhor em 1895, em uma declaração de testemunhos para ministros que provavelmente conhecemos. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo.
apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Observem, toda a mensagem está ali. Então observem, esta mensagem, exatamente na próxima sentença, ela diz esta mensagem. Esta é a mensagem que Deus ordenou que fosse dada ao mundo. É a mensagem do terceiro anjo, que deve ser proclamada em alta voz, ou em alto clamor, e regada com derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Devemos dizer que é a chuva serôdia. Então Deus, nesses anos de 1888, 1889, enviou uma preciosa mensagem, luz adicional para nós como um povo. E que Ellen White diz que é exatamente a mensagem que deve ser dada ao mundo. Deve ser proclamada em alta voz e regada com a chuva serôdia. Isso que Deus deu aos seus servos para falar, hoje, em 1888, talvez não teria sido apresentada 20 anos atrás, mas é a mensagem de Deus para este tempo. Eventos ocorreram em 1888, que foi a culminação de todas as coisas juntas. Leis dominicais estavam sendo apresentadas diante do Congresso. Deus estava pronto para encerrar as coisas, mesmo naquele tempo. Torne-se distinto e claro o assunto de que não é possível efetuar coisa alguma em nossa posição diante de Deus ou no dom de Deus para nós, por meio do mérito de seres criados. Se a fé e as obras adquirissem o dom da salvação para alguém, o Criador estaria em obrigação para com a criatura. Eis aqui uma oportunidade para a falsidade ser aceita como verdade. Se alguém pode merecer a salvação por alguma coisa que ele faça, encontra-se então na mesma posição que os católicos para fazer penitência por seus pecados. A salvação, nesse caso, consiste em parte numa dívida, que pode ser ganha como salário. Se o homem não pode, por qualquer de suas boas obras, merecer a salvação, então ela tem de ser inteiramente pela graça, recebida pelo homem como pecador, porque ele aceita Jesus e crê nele. Ela é inteiramente um dom gratuito. A justificação pela fé está fora de controvérsia, e toda essa discussão estará terminada logo que seja estabelecida a questão de que os méritos do homem caído em suas boas obras jamais poderão obter a vida eterna para ele. A propósito, isso foi escrito em 1889, bem no meio da proclamação dessa mais preciosa mensagem. Até na nossa igreja hoje há duas linhas de pensamento, pelo menos duas linhas de pensamento. Alguns acham que a nossa contribuição para o mundo não é singular ou não deveria ser singular. Quando eu digo singular, não é só pelo fato de ser singular. Mas a mensagem que Deus nos deu é mais do que evangélica. O evangelho é evangélico. É claro, há muitas nuances dele, mesmo neste país. Não é que seja totalmente diferente, mas quando nós falamos sobre justificação pela fé, nós queremos dizer o que o catolicismo romano fala sobre a justificação pela fé. Nós queremos dizer o que os protestantes estão começando a entender agora sobre a justificação pela fé. E a propósito, isso se aplicaria a outras coisas também. Quando nós dizemos que nós acreditamos na eternidade, é diferente do que o catolicismo romano fala sobre eternidade. A mensagem que nós temos como um povo que Deus deu a esta igreja é exaltar a Cristo. Obreiros Evangélicos, página 156. E todos os professos cristãos devem os adventistas do sétimo dia ser os primeiros a exaltar a Cristo perante o mundo. A proclamação da terceira mensagem angélica pede a apresentação da verdade do sábado. Esta verdade, juntamente com outras incluídas na mensagem, tem de ser proclamada. Então, o sábado deveria ser colocado de lado? Não, deve ser apresentado.
Mas o grande centro de atração, Cristo Jesus, não deve ser deixado à parte. Na verdade, o sábado deveria ser apresentado como ele é em Cristo. Na cruz de Cristo é que a misericórdia e a verdade se encontram, e a justiça e a paz se beijam. O pecador deve ser levado a olhar ao Calvário. Com a fé singela de uma criancinha, deve confiar nos méritos do Salvador, aceitando sua justiça, confiando em sua misericórdia. Como nós poderíamos resumir esta noite? Eu espero que não tenha desorientado todos vocês. Estamos em uma controvérsia de 6.000 anos. E desde o início, Deus definiu um plano de salvação, que Ele compartilhou mesmo no Jardim do Éden com Adão e Eva, de uma maneira simples, em um sistema sacrificial, apontando para quando Jesus viria. Satanás sempre esteve ativo, procurando perverter, confundir e introduzir falsas teorias e ideias, para que a verdade sobre Deus, o seu caráter e o plano da salvação fosse confundido, para que os homens e as mulheres perdessem o poder do plano da salvação e fossem mantidos nas garras satânicas do pecado. Em todas as gerações, Deus levantou uma pessoa ou pessoas para proclamar a verdade. E essa verdade sempre foi revelada, e quando Satanás distorcia essa verdade, Deus a trazia de volta em mais detalhes, em mais manifestações do seu caráter e do plano da salvação. E o ciclo continua até este exato dia. E nós estamos vivendo em um tempo onde há grande confusão, mais confusão do que nunca. E às vezes essa confusão procura entrar mesmo na nossa própria igreja. Então nós precisamos permanecer nas Escrituras como nunca antes. Eu e minha esposa falamos sobre isso o tempo todo. A justificação pela fé não significa nada se não me muda como uma pessoa. Se eu não sou o marido melhor e um pai melhor, e conduzir os meus filhos ao entendimento, então é somente um debate teológico. Mas há uma verdade que vai além de toda controvérsia. E a propósito, a verdade sempre tem controvérsias. Se não há controvérsia, não deve ser verdade. Quando a verdade é apresentada, há controvérsia. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ir além da controvérsia e entender e viver a verdade que Deus tem para nós.